Muito bem, vamos ver o que acontece se eu, na operação de colocar o cabo de rede, se eu esticar ele. Por que eu não devo esticar ele? Esticar é puxar. Na verdade, eu não devo puxar. Então, esse é um dos primeiros motivos pelo qual não se recomenda colocar cabo de rede dentro de eletroduto, um cano embutido na parede ou não. O ideal é você apenas deitar o cabo de rede em algum leito ou canaleta, alguma coisa, mas que você coloque ele lá. A gente fala deitar o cabo, lançar o cabo, e não a gente puxar o cabo através de um duto como esse que aparece aqui atrás de mim. Tá? Vamos ver o que acontece. Olha, está aqui um desenho que eu vou fazer. Vamos olhar. Primeiro, cada fio dentro do meu cabo tem uma seção circular. O fio é circular. É como se fosse um cilindro de comprimento muito maior do que a seção. Tá? Então vamos aqui desenhar a continuação desse fio rumo à outra ponta dele. Bom, primeiro, essa seção circular aqui tem uma superfície S. Isso aí vem lá da geometria, da matemática básica. Essa seção S é calculada pela seguinte forma: S é igual a πr ao quadrado. πr ao quadrado. Tá? O que é R? R é o tamanho, a distância, a medida entre o centro da minha circunferência e a extremidade dela. Π é uma constante, que a gente sabe que vale 3,1416, babá. O pessoal de computação está calculando isso até hoje. Já chegaram lá a centésima, nonagésima, duzentésima, parará, casa decimal. Mas não interessa nada. O que interessa para a gente aqui é só a definição do que é o π. Isso aqui dá uma área de cobre, porque esse fiozinho aqui é de cobre. A gente está tratando de rede cabeada em cobre. Quando eu considero um determinado comprimento, vamos chamar esse comprimento de L, então eu tenho um volume de cobre que é igual à superfície da minha seção, né, que eu sei calcular por aqui, vezes o L. Isso me dá o volume em cobre. Aí eu vou passar esse cabo num eletroduto. Então, está aqui o eletroduto. E eu vou passar o fio aqui, o cabo aqui. Normalmente, o que a gente faz na hora de passar esse cabo? A gente primeiro passa uma sonda por dentro do eletroduto. Amarra a ponta do cabo na ponta da sonda. Prende ela de alguma forma aqui. E puxa a sonda de volta. Quando a sonda vem passando, ela vem trazendo o cabo. Mas isso significa que eu vou arrastar o cabo, puxando ele por dentro do eletroduto. Quando eu faço isso, pode acontecer várias coisas que seguram o cabo. Se o cabo arrastar na parede do eletroduto, vai dar atrito, ele vai ficar mais difícil, mais pesado para puxar. Se o eletroduto tiver uma curva, na curva ele vai encostar, ele vai ter que dobrar, é complicado, vai puxar, vai pôr uma tração no cabo de rede. Tá? Ou seja, tem vários motivos. O eletroduto já passou do meio da seção dele, você não pode botar mais de metade da seção do eletroduto em cabos, né? Se você tiver uma seção
de 10 centímetros quadrados. Se for num tubo fechado, você só pode encher metade. Se for numa canaleta, numa eletrocalha, alguma coisa, tá? Aí você pode encher ele praticamente todo, até o limite que o cabo não vai cair, transbordar pela beirada do eletroduto, tá? Você pode encher ele todo. Mas se for um eletroduto fechado, um tubo, você só pode encher metade. Se passar disso, já vai ficar pesado demais. E aí o que acontece? Quando eu puxo isso, e ele está resistindo, e eu estou puxando, ele está resistindo, e eu puxo mais, acaba que ele estica o cabo. O comprimento L passa a valer um valor L', onde L' é maior do que L, porque eu estiquei o cabo. Tá? Bom, se eu passei, eu tinha uma superfície e eu tenho agora um valor L'. Eu vou botar aqui uma linhazinha nessa superfície porque tem o seguinte: quando eu estico o cabo, o que acontece com o cobre que eu tenho nesse cabo? Ele aumenta? Não. Ele só se distribui na novo comprimento L', né? Só que para ele poder fazer isso, como ele não coloca mais cobre ali, o que acontece é que ele tem que adotar uma nova seção, tá? Uma nova seção, onde se esse aqui, se L' é maior do que L, então o S' vai ser menor do que o S original, tá? Então você tem um fio de cobre que tem uma seção transversal S. Você pega um comprimento, 1 metro de cabo, você puxa ele passa a medir 1 metro e 1 centímetro, então ele tem que pegar e tirar o cobre para fazer esse comprimento de 1 metro e 1 centímetro de algum lugar. Ele tira de onde? Ele tira da seção. Então o que acontece é que o seu cabo vai fazer isso aqui. Ele vai afinar e vai adotar uma seção S', que, como eu já expliquei, é menor do que S. Quando você reduz a seção do cabo, tá? Você dificulta a energia elétrica passar por ele, tá? Você diminui o cabo. Quando você diminui o cabo, então você diminui a área que tem para os elétrons atravessar. Resultado da brincadeira, você muda a forma como o seu condutor elétrico funciona. E o funcionamento, a forma como funciona o seu condutor elétrico, vai determinar como é que o seu cabo vai conseguir transmitir ou receber. Porque essa seção é um dos fatores que mexe com a frequência de sinal que o cabo é capaz de trabalhar. Se eu diminuo a seção, eu mudo a forma, mudo a frequência que ele é capaz de trabalhar. E via de regra, eu baixo essa frequência. Baixando a frequência que ele consegue trabalhar, então eu baixo a frequência, a velocidade com que ele consegue transmitir os dados via o cabo. Tá? Então, por isso que a gente não deve puxar o cabo. Para controlar isso, nós vamos ver o que é que os fabricantes de cabo fizeram. Tá? Então, no próximo vídeo, nós veremos o que é que o fabricante de cabo faz para poder evitar esse problema. Ah, por que ele vai fazer isso? Via de regra, ele teria interesse em vender mais cabo. Se você lança um cabo e o cabo não funciona, ele vai ter que vender mais cabo para você, que você vai ter que lançar um cabo que funcione, né? Só que aí tem um problema. Por que não está funcionando? Não foi por um erro de projeto, não foi por um erro de execução, de dimensionamento. Foi simplesmente porque o cabo não tem qualidade para manter a frequência, a velocidade da comunicação que você precisa na sua rede. Então, vamos acionar a garantia.
né? Vamos acionar a garantia. Para poder dar garantia, o fabricante do cabo quer ter certeza que o cabo não vai ser esticado. Porque é difícil pegar e mostrar que o cabo está esticado e por isso ele não está funcionando. Então o que ele faz? Ele vai evitar que o cabo seja esticado. É isso que eu vou mostrar no próximo vídeo, tá bom?